Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de hoje da matéria de Gestão de Estoques e Logística. Nossa aula de hoje será o processo de melhoria na programação da produção. Os tópicos a serem abordados nessa aula serão o processo de preparação da programação da produção, o cálculo da necessidade de matérias-primas para a programação da produção e o sistema MRP na programação da produção em uma empresa específica. Ao término dessa aula, você deverá ser capaz de conhecer o software MRP de apoio à gestão de estoques e planejamento da produção, conhecer como os softwares de gestão de estoques e produção podem auxiliar as empresas a obterem ganhos, e conhecer o funcionamento do software de planejamento das compras e gestão dos estoques no processo de produção. Então, o processo de preparação da programação de produção, ele é muito rico. Ele compõe um conceito desde a matéria-prima que eu vou adquirir do meu fornecedor, produtor, até o meu processo final de produto acabado e sua distribuição. O processo de preparação da produção é tão importante quanto a sua execução. Aliás, toda execução bem feita, ela é primeiramente devidamente planejada, elaborada. Necessita-se do conceito de descrição de todos os componentes dos produtos que se agregam no processo da produção, a ser elaborado ao processo e procedimentos como eles entrarão no processo de elaboração. O processo da preparação da programação da produção, ele tem como base a visão de futuro daquele produto já acabado. Então, a gente consegue imaginar, por exemplo, em algumas situações, a gente já viu isso em vídeos, em filmes, um produto se desintegrando e depois ele se reintegra novamente. Então, imagine esse processo de elaboração de um produto no produto final e ele se desintegrando. Como que ele se desintegra? Então, obviamente, as últimas partes que compõem aquele produto são as últimas, né, a serem colocadas naquele produto. E as peças lá de dentro são as primeiras a serem colocadas. Essa visão da desintegração de um produto fica muito claro para a gente saber também como que é o processo de sua elaboração. É necessário ainda estimar o tempo de aquisição das matérias-primas e sua entrada no processo de produção, garantindo que não faltem. Então, o uso dos sistemas de informática e softwares, eles são extremamente importantes para executarem os cálculos das etapas de uma atividade fabril. É responsável pelos melhores resultados, minimizando, assim, os custos financeiros e de carregamento de compras de estoques em demasia. Um dos principais softwares de sistema utilizados para a programação da produção é o sistema MRP, criado na década de 60 e implementado nos últimos anos. É utilizado pelas indústrias que produzem em grande escala. Ele é utilizado para a gestão de todos os recursos necessários para o processo de industrialização. O MRP, ele vem sido implementado ao longo desses últimos anos. Então, na década de 60, ele foi criado, o MRP, ou MRP1, e hoje nós temos aí o MRP2, já como uma evolução desse processo. Tá? O processo de preparação da programação da produção, ele usa um modelo que se colocam todos os recursos necessários no processo da administração. Recursos no processo de industrialização são entendidos como recursos financeiros, que são representados pelo capital social da empresa, o que a empresa tem condições para poder operar. Ela pode
comprar matéria-prima, ela pode comprar maquinário com os recursos financeiros que ela tem. Se ela quiser comprar mais recursos, mais matérias-primas ou mais equipamentos, sem ter capital social suficiente, ela vai ter que ter empréstimos e financiamentos bancários, tá? Então, recursos financeiros, na realidade nós estamos falando dos recursos financeiros próprios. Os recursos materiais são empregados nas matérias-primas e materiais secundários. Quando a gente fala, a empresa vai utilizar seus recursos materiais, são as matérias-primas e os materiais secundários utilizados no processo de produção. Quando nós falamos dos recursos físicos, nós falamos das máquinas e dos equipamentos utilizados no processo de produção, movimentação de mercadoria, tudo que apoia a empresa na sua atividade. Físico, né? Equipamentos, máquinas e equipamentos. E os recursos pessoais, né? Os recursos humanos também falados, são as pessoas representadas pela mão de obra. Mão de obra na produção, mão de obra na administração. Então, esses são todos os recursos que a empresa tem para a sua atividade. O que o sistema MRP tem a ver com a utilização desses recursos? Ele vem maximizar esses recursos, né? Vem a maximizar o uso dos recursos financeiros, o uso do seu espaço físico, da sua quantidade de estocagem, movimentação de estoque, através tanto dos materiais quanto dos recursos físicos, equipamentos e máquinas, e os recursos humanos indispensáveis no processo da empresa. Muito bem. O MRP 1, ele deriva da sigla do termo em inglês Material Requirements Planning, ou, traduzido para o português, planejamento das necessidades de material. Ele é projetado para calcular o que e como deve ser fabricado o produto. Ele não avalia, nesse primeiro momento, a capacidade de produção da fábrica. Ele dá a fórmula para calcular a quantidade de produtos, o que eu preciso ter de matéria-prima, o que eu preciso ter de recursos físicos, que as máquinas e os equipamentos, mas ele não me dá a capacidade de produção dessa fábrica. Essa capacidade de produção ficava sob a responsabilidade do gerente de produção, do gestor de produção, do pessoal da administração da fábrica, tá? Aquela contagem, né? Capacidade de produção, homens e máquinas, horas homem e horas máquinas, para confeccionar aquela determinada quantidade de produtos. Eu peguei um lote muito grande de produtos para poder fazer. Então, em um turno de 8 horas, com aquela máquina, o meu pessoal vai conseguir fazer uma X quantidade de produto. O desafio meu é entregar 2X dessa quantidade de produto. Então, considerando que eu já tenho toda a matéria-prima, material secundário para a produção, eu utilizo um segundo turno de produção. Então, mais um segundo turno de produção, eu vou dobrar a produção para atingir a quantidade necessária. Então, esse processo de quantificar a melhor quantidade de produção, um turno, 2 turnos, quantidade de pessoal necessário, quantidade de máquinas necessárias, em um primeiro momento era determinado pela gestão administrativa da empresa, tá? O MRP, ele só dava a quantidade de material, a quantidade de produtos que eu tinha que comprar para aquele momento, para aquela produção. Num segundo momento, o MRP, ele evoluiu para o MRP2, que ele é a evolução do MRP original. Ele denominado Manufacturing Resource Planning, ou Planejamento de Recursos da Produção, em português. Essa evolução do MRP passou a considerar, então, todos os cálculos do sistema anterior,
matéria-prima, produtos em elaboração e a quantidade necessária de homens e máquinas para se elaborar o produto, e também agora acrescentou em seu produto a capacidade de programação da produção que a empresa tem. Tá? Então, o sistema ele veio mais rico, ele veio mais robusto para auxiliar mais o processo de produção para a empresa. E agora o gestor vai tomar a decisão, né? Da mesma forma como ele tomava no MRP1, colocar mais turnos, ou adquirir mais máquinas, contratar mais funcionários, de acordo com a expectativa da empresa, amparado cada vez mais por um processo, software, que lhe dá essa segurança para essa expectativa que ela tem futura. Muito bem. O processo de preparação da programação da produção, na fábrica, ele está composto pela gestão do estoque, planejamento da produção e o controle da produção. O MRP, na logística, o que ele auxilia? Ele organiza os processos, ele maximiza a eficiência e reduz os custos dentro da movimentação dos produtos. E ajuda a diminuir o tempo entre o pedido e a entrega. Coloca o produto acabado em ordem de sua saída para distribuição, os produtos que são já de uma entrega necessária para um período atual, ele vai sair mais recente do que outros pedidos, então ele auxilia em toda essa organização para o processo de diminuição do tempo entre o pedido feito pelo cliente e a entrega. O MRP na administração, ele auxilia a monitorar os estoques de materiais e componentes, monitora a produção em andamento e garante que os elementos necessários estejam disponíveis no momento de produção. O sistema MRP2 funciona a partir da programação dos itens fornecidos pela área de programação da produção, a saber, levantamento do histórico de pedidos e expectativa de crescimento de vendas, lista de materiais existentes, matérias-primas e materiais secundários, saldos dos estoques existentes e produtos acabados, capacidade de produção em horas máquinas e horas homem. Tal como o lote econômico de compras, sendo uma das ferramentas utilizadas no processo do MRP, ele vai utilizar então todos os itens necessários para a elaboração do produto e agora de uma forma ordenada, com todas as informações, histórico de produção, capacidade de produção, expectativa de crescimento de vendas e assim vai organizando toda a quantidade de produtos a ser elaborado. Da mesma forma, organizando a necessidade de matérias-primas a serem colocadas no processo de produção. Um exemplo que nós vamos dar real de uma programação da produção, utilizando o MRP2 em um restaurante, na confecção de um prato. Então imaginem, dentro de uma indústria, a confecção de um produto, a confecção de vários produtos. Então, vamos imaginar um restaurante que tem na sua lista, no seu cardápio, uma bacalhoada na quinta-feira, ao meio-dia, que começa a ser servido. Utilizando o processo do MRP, a gente vai pensar no final do processo até o início na preparação da produção e seus ingredientes. É óbvio que eu quero a bacalhoada pronta e servida ao meio-dia. Como que esse processo vai ser feito até chegar no ponto final, o produto acabado? Então eu tenho aqui todo o passo a passo, o MRP é capaz de estabelecer, através da lista de ingredientes e do modo de preparo, ele é capaz de estabelecer o cronograma para a sua elaboração. O preparo do prato deve ser servido na quinta-feira ao meio-dia e seu preparo na aquisição das matérias-primas inicia-se na segunda-feira. Por quê?
Porque a compra do bacalhau não é feita no mesmo momento que eu quero o produto. Eu tenho que fazer o pedido com um dia de antecedência. Então, a expectativa de receber o bacalhau é na terça-feira, no final da tarde, às 17 horas. Para que eu receba esse bacalhau às 17 horas, na terça-feira, o pedido tem que ser feito na segunda, na primeira hora da manhã, às 8 horas. Tá? O bacalhau vai entrar em processo de elaboração do prato. Para que esse prato esteja pronto na quinta-feira, às 18 horas, na terça-feira, ele precisa começar o seu processo de limpeza e dessalga. O processo de dessalga do bacalhau demora 24 horas. Então, esse bacalhau só vai ficar dessalgado, só vai terminar o seu processo de dessalga no dia seguinte, 24 horas depois que ele começou o processo de dessalga. Então, ele começou na terça-feira o processo de dessalga e ele vai terminar de ser dessalgado na terça-feira, no mesmo horário, às 19 horas. E o que acontece? O que acontece? Nesse meio do caminho, dá para se fazer alguma coisa. O que pode ser feito na terça-feira? Verificar o material que eu preciso para complemento do prato, todos os ingredientes necessários, o que tem em estoque e o que deve ser comprado fresquinho. No caso, vinagre, páprica estão no estoque, que é um produto, mesmo que tenha um prazo de vencimento, ele pode ser estocado, que ele tem um prazo para ficar nos estoques. Agora, outros produtos que deterioram rápido, como batata, cebola, brócolis, azeitonas, devem ser comprados no momento antecedente do preparo do seu produto. Então, eles devem ser pedidos no dia, na quarta-feira, logo no começo da manhã, para ser preparado. Tá? O processo aí de recepção desse material, de sua limpeza, vai ocorrendo durante o dia, então tem horas marcadas. Ele recebe todos os pedidos às 11 horas, vai sendo preparado durante o dia. Às 18 horas começam a se fritar a cebola, começam a se fritar alguns produtos. Já o bacalhau fica dessalgado às 19 horas e começa o processo de ferver todo o processo, todo o produto. Então, o auxílio do sistema MRP, ele é muito melhor do que uma lista de receita do produto, porque ele coloca uma ordem como deve ser feito. Sendo seguida passo a passo, o produto é fervido por 20 minutos e monta-se o prato para descanso de 12 horas, para que o tempero e o produto peguem o devido gosto necessários. Começa a descansar às 21 horas da quarta-feira e no início, na primeira hora do dia seguinte, então o prato ele já vai ficar pronto para entrar no processo para assar. Às 11 horas ele é colocado para assar, porque o processo para assar, às 10 horas ele é colocado para assar, porque o processo leva 2 horas para assar. Então, 10 às 11, entre 11 e meio-dia acrescenta-se os últimos ingredientes fresquinhos, como o brócolis, os ovos cozidos, e ao sair do forno o produto assado, acrescenta-se os últimos ingredientes, pronto para ser servido às 12 horas. Então imagine que, muito melhor do que uma receita para se elaborar o produto, o sistema ele colocou uma ordem cronológica como fazer o produto da melhor forma. E entendam-se isso, levem isso para todos os pratos desse restaurante. Tanto a feijoada da quarta, como ela deve ser preparada e feita no dia anterior, quanto também outros pratos na sexta, no sábado, né? Então, o sistema ele vai ajudar na elaboração de cada produto e no processo de elaboração de cada produto. Da mesma forma, isso pode ser estendido para as indústrias, para os devidos produtos que uma indústria faz. Muito bem. Então, temos aqui uma lista, uma dica de leitura
os conceitos básicos do MRP no site administradores.com. Da mesma forma, uma dica de vídeo do MRP e MRP2 no controle de produção no YouTube. Então essa foi a nossa aula de gestão de estoques e materiais no processo de melhoria e programação da produção. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos!